Tá bom. Pessoal, boa noite. É um prazer receber vocês para mais um dia de palestras abertas. E hoje é especial, né? Porque a Vanessa já deu palestra várias vezes pra gente, mas dessa vez ela vai falar sobre o livro, né? Então isso é uma coisa fantástica e a gente vai celebrar aí daqui a pouco, né, o lançamento. Mas vamos fazer uma oração e a gente vai pedir para Deus abençoar a Vanessa na exposição dela e depois a gente vai agradecer pelo livro, né? Vamos orar para ele vender bastante. Amém? Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui no Labri, pela vida da Vanessa, pelo trabalho que ela tem feito e por esse presente, essa obra que ela escreveu, vai ser apresentada hoje. O Senhor usa a Vanessa para trazer para a gente iluminação, entendimento das coisas, motivação nesse propósito de reconstruir a vida devocional da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Eu estou bastante nervosa. Gente, eu fico muito feliz, de verdade, porque parece que agora é que está acontecendo de verdade o lançamento, né? Teve lá em Goiânia, em Brasília, nos outros eventos, né, que eu participei, mas tem um gostinho diferente de estar aqui no Labri, estar aqui, né, com a presença dos meus amigos de verdade, pessoas que são muito especiais para mim. Então, muito obrigada por vocês terem vindo. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. E isso torna esse momento muito especial mesmo. Bom, gente, por que eu escrevi esse livro? Então, eu não escrevi esse livro. Isso é o mais louco, porque quando saiu, né, a divulgação e que ia ter o lançamento em Goiânia e Brasília, porque eu estava lá para fazer esses eventos, outros eventos, né? Aí meus amigos daqui, todo mundo virou e falou assim, como assim você estava escrevendo um livro? E lançou assim, né, não falou nada. Eu disse, então, eu não estava escrevendo um livro. Esses textos sobre a espera eu escrevi no meu site em 2016, finalzinho de 2016 e início de 2017. Por causa... eu tinha acabado de começar a publicar esses textos lá no site. Então, Deus estava me encorajando a abrir mão do medo e postar publicamente os textos. Eu já gostava de escrever e tinha escrito muitas coisas, mas eu ainda tinha muito medo de publicar as coisas assim publicamente, né? Muito perfeccionismo. Mas eu não escrevo nada assim tão importante, ou não é nada completo, né, ou relevante demais para publicar assim. Então eu colocava um monte de empecilhos e ia simplesmente fugindo daquilo que Deus estava me chamando para escrever. E aí então, depois de muita resistência, eu obedeci e comecei a escrever. E aí um dos primeiros textos que eu escrevi foi sobre espera, porque eu estava vivendo circunstâncias naquela época que estavam me fazendo esperar, e estava sendo muito difícil esperar. Estava sendo muito doloroso passar por esse processo de espera. A paciência parece que é uma virtude que a gente não quer ter, porque sempre que a gente pede para ter paciência, Deus manda junto um monte de circunstâncias que exigem que a gente exercite a paciência, e não é muito bom. Então, esses textos foram escritos num contexto de o que eu estava aprendendo com Deus na minha vida real. Não foi assim uma coisa abstrata, vamos escrever sobre algum assunto legal. Não, foi o que eu estava vivendo, e a escrita desses textos aconteceram muito como uma forma de organizar as ideias e o que estava acontecendo dentro do meu coração. Por isso que a linguagem do texto é muito subjetiva, é muito pessoal, é mais leve nesse sentido, né? Não é um texto formal, acadêmico, fazendo uma
uma análise bíblica a respeito do que Deus fala sobre a esperança. Foi a minha luta junto com Deus para tentar entender isso e o que Deus estava querendo me ensinar na minha vida real. E aí, na época, eu continuei escrevendo, só que aí o texto ficou muito grande para eu postar lá no site. E aí eu coloquei tudo num arquivo doc e pedi para uma amiga minha formatar para eu jogar como um PDF lá no site e as pessoas baixarem esse texto, quem quisesse ler mais. E aí, na época, comentando com os meus amigos sobre isso, especialmente com o Pedro Dulce, que é o pastor lá de Goiânia, muito amigo nosso, e aí ele falou assim, não, vamos mandar para uma editora, porque mesmo que você publique só uma versão e-book gratuita, o fato de ser por uma editora vai trazer mais credibilidade, as pessoas já vão te conhecendo. Falei, tá bom. Mas entenda o que eu quero dizer? Eu não queria transformar isso num livro. Eu não escrevi isso pensando que isso fosse virar um livro. Então eu falei, tudo bem, mas claro que não, né? Isso não vai virar um livro. Então, gente, é assustador ver que isso virou um livro de verdade. E aí, quando eu peguei esse livro, porque isso ficou praticamente 2 anos numa gaveta lá de uma editora, provavelmente. Então, quando me ligaram e falaram que iam publicar agora em 2019, praticamente 2 anos depois, e aí, quando eu vi o livro pela primeira vez, né, lá em Goiânia, que eu peguei na minha mão, eu falei assim, Vanessa, você vai ter coragem mesmo de deixar eles publicarem isso? Você vai ter coragem mesmo de deixar as pessoas lerem esse livro? E aí, sabe aquele frio na barriga por causa do perfeccionismo? Porque, num certo sentido, eu não estou falando nada novo. Eu não estou falando nada surpreendente. Tanto que eu cito muitos caras que escreveram coisas surpreendentes sobre esse assunto e que me ensinaram muitas coisas. Mas o que ficou claro para mim agora, especialmente depois que várias pessoas já leram, já compraram e já me deram vários feedbacks, é que Deus quis desde o início que aqueles textos virassem um livro. Só que Ele não me contou. Porque se Ele tivesse me contado, provavelmente eu não teria tido coragem de escrever. Ou eu estaria até hoje escrevendo, porque daí eles nunca estariam bons o suficientes para virarem um livro. Vocês entendem? Então Deus faz isso de propósito. Ele não me falou que Ele queria que virasse um livro, e aí eu escrevi super de boa, publiquei lá, conversei com muitas pessoas sobre isso e tudo, e esse projeto ficou lá, né, esperando. E na hora que aprove a Deus, que não era a minha hora, porque várias vezes eu já pensei assim, não, que bobagem, está demorando demais. Vou pegar esse negócio de novo e vou fazer a minha ideia original de deixar o PDF lá no site, poxa. Um monte de gente já podia ter lido, né? Tá demorando tanto isso. E aí agora eu entendo que Deus quis, desde o início, que aqueles textos virassem um livro. Porque o livro realmente alcança muitas pessoas que talvez nunca vão ter acesso ao site, né, a entrar lá. Apesar do texto já ter alcançado muita gente, o livro é um outro recurso, né, um outro instrumento. E aí as próprias palestras que eu dei em Goiânia e Brasília, né, naqueles eventos, algumas delas eu falei sobre esse tema, e aí as pessoas são muito impactadas por esse assunto. E muitas vezes vocês escutam essa mensagem, acham que ela é relevante, mexe com você, mas aí você vai embora, volta para casa e esquece. Então, o fato de você ter o livro parece que é algo que você vai poder reler, você vai poder marcar, vai poder pegar os versículos que estão aqui, vai poder aprofundar e ler de novo. Então, eu percebi isso, que Deus tinha um propósito desde o início de que aqueles textos fossem transformados nesse livro. Então é com muita alegria mesmo, eu ainda estou assim, impactada e surpresa com o que Deus está fazendo através desse livro, sabe? E então para mim é muito especial, especialmente para muitos de vocês que estão aqui, que me encorajaram desde o início, que leram o rascunho disso daqui, que fizeram correções, que me ajudaram, né, me encorajaram para seguir com isso. Então eu tô muito feliz, de verdade, gente. É um momento muito especial. E então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o que eu escrevi aqui, né? Porque tem coisa pra caramba pra falar. Então eu vou pincelar um aspecto a respeito de qual é o lugar da espera na nossa vida. Porque isso foi uma coisa que começou a me incomodar, porque eu achei que eu não precisava esperar.
porque esperar é muito ruim. Esperar é muito doloroso em alguns aspectos, especialmente hoje, né? Mas a esperança tem um papel muito importante na nossa vida, porque a esperança é a esperança que nos habilita a caminhar sem nos desviar rumo à vontade de Deus. Nós não somos capazes, num certo sentido, de enfrentar todas as dificuldades da nossa vida comum, do mal que existe dentro de nós e à nossa volta, se a gente não tiver esperança. A gente tem a fé, a gente tem o amor, mas é a esperança que nos habilita a caminhar sem nos desviar rumo à vontade de Deus. Porque esse caminho é muito difícil, esse caminho é estreito mesmo. Esse caminho tem muitos obstáculos e muitas dificuldades, e muitas armadilhas também. E muitas vezes você tem a convicção de que é isso que você tem que fazer, mas a demora para que certas coisas aconteçam muitas vezes faz com que a gente duvide. Traz a insegurança, traz o medo, traz a dúvida. Então, se a esperança não estiver lá, a gente vai sair desse caminho, a gente vai desviar. Eu acho que eu entendi errado. Não, talvez não seja isso, não. Vamos fazer outra coisa, porque está demorando muito para acontecer. Está dando muito trabalho. Então, a esperança ela é uma virtude muito importante. Nós precisamos desenvolvê-la. Claro, a partir da presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos desenvolver a esperança. E esperar exige paciência, confiança e submissão. Mas nós não queremos ser pacientes, nem saber esperar. Eu quero que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Eu quero... Se é isso que vai acontecer, então o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Então a gente vai usar os nossos recursos, os nossos esforços, a nossa inteligência, a nossa capacidade para contribuir com que essas coisas aconteçam. E eu acho que é até por isso que Deus não conta muito para a gente o que vai acontecer. Porque daí a gente ficaria tão ansioso para fazer acontecer que daí a gente acabaria atrapalhando e estragando todo o processo. Então, existe um lugar para a espera na nossa vida. Existe um papel específico para a paciência na nossa vida. E tem uma relação entre o desenvolvimento da nossa espiritualidade e o tempo. Nós estamos limitados no tempo. E esse tempo está seguro nas mãos de Deus. A nossa história, a nossa narrativa, a nossa vida aqui, o nosso tempo aqui, ele está incluído num outro tempo, que é o tempo de Deus. E muitas vezes nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, esses tempos parece que não estão muito alinhados, né? Então parece que a gente quer hoje, mas Deus quer daqui 5 anos. A gente quer que aconteça mês que vem e Deus quer que aconteça no ano que vem. Então, às vezes, a gente sente um descompasso entre esse tempo nosso e esse tempo de Deus. E nesse processo, o desenvolvimento da nossa espiritualidade acontece. Eu quero ler um trechinho aqui, da página 6, que é a apresentação que o Guilherme escreveu. E aí ele fala de maneira muito clara essa relação do tempo com a nossa espiritualidade. Tem uma relação dinâmica entre espiritualidade e a aceitação paciente do tempo divino, como uma espécie de sincronização entre a alma e a realidade. A reconciliação com o tempo é necessária para a vida espiritual. É necessária para a purificação e redenção de nossos desejos, planos e expectativas. Sim, Deus nos fez como essas criaturas que têm desejos, planos e expectativas. Então, nós ansiamos para que coisas aconteçam. Nós usamos a nossa imaginação para antecipar o futuro, né? E criamos expectativas em relação a como esse futuro vai acontecer. Nós ansiamos para que ele aconteça logo. Mas nossos desejos, planos e expectativas também precisam de redenção. O nosso pecado também distorce a forma como eles se manifestam.
E nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nós precisamos aprender a confiar em Deus e a submeter esses planos, expectativas e desejos à vontade de Deus e ao tempo de Deus. Então não quer dizer necessariamente que não vai acontecer, mas não vai acontecer no meu tempo, com certeza, nem do meu jeito. Então é muito interessante isso que ele fala aqui. O tempo divino e a paciência que aprende a respeitá-lo criam um espaço de existência dentro do qual Deus trabalha em nós. Nesse espaço, aprendemos a desejar corretamente e encontramos mais do que as coisas que imaginávamos esperar. Encontramos o próprio Deus. Gente, isso é sensacional. Porque quantas e quantas vezes eu desisti de desejar porque estava demorando. Quantas e quantas vezes eu conversei com pessoas que eram extremamente tristes e sem esperança porque os seus desejos se frustraram, os seus planos não se realizaram. E aí então eram pessoas sem esperança. Quando na verdade essa demora, essa espera cria esse espaço para não apenas Deus nos transformar como a matéria-prima onde Ele vai fazer a obra principal, que é nos transformar à imagem de Jesus. Não apenas para isso acontecer, mas para Ele se revelar para nós também. Para a gente encontrar não apenas a satisfação de um desejo, a realização de um sonho, mas encontrar o próprio Deus. Então tem algo muito maior acontecendo. E eu comentei isso hoje de manhã aqui, né, na palestra que a gente teve sobre o tempo ordinário, né, e o calendário cristão, que tem um outro tempo, que é esse tempo divino que o Guilherme cita aqui, que inclui o nosso tempo. Não são duas coisas paralelas. E aí, de vez em quando, a gente concorda com a vontade de Deus e com o tempo de Deus, e a maior parte não. Não, nós estamos totalmente sustentados. Nosso tempo só existe porque ele está sendo sustentado por esse tempo de Deus. Então, não existe acaso. Nada é em vão. Se as coisas não aconteceram, é porque não era ainda para acontecer. E as coisas que aconteceram e muitas vezes nos trazem frustração, eram para acontecer. Então, compreender isso é entrar nessa sintonia que ele fala aqui, né? E encontrar, então, mais do que nós imaginávamos, esperar, encontrar o próprio Deus. Então, isso é muito legal, gente, e é sobre isso que o livro vai falar. E esperar hoje é muito difícil porque toda a nossa volta, os nossos ritmos, nos ensinam a desejar agora. A aceleração dos processos de comunicação e informação, os nossos aplicativos na palma da nossa mão, tudo isso encurta o sentido do tempo e do espaço e elimina, de certo modo, o tempo da espera. Nós estamos nos tornando pessoas totalmente impacientes. Nós não sabemos esperar. Ninguém mais consegue sentir aquela sensação de tédio de ficar numa sala esperando ser atendido. Você recorre imediatamente a algo que te traga uma distração. Alguma informação, alguma notícia, um vídeo, algum assunto que você já pode ir adiantando, para a gente não ter essa ideia de que eu estou perdendo tempo. Esperar hoje em dia se tornou muito difícil. Vivemos sobre a tirania da pressa. Isso é o que o Ricardo Barbosa fala na apresentação desse livro, pastor lá de Brasília. Então, nós precisamos apreender a vida espiritual como uma vida com o eterno no tempo, que incorpora e transforma o tempo. Então, olha só o que isso significa, gente. A nossa vida aqui é uma vida em relação com Deus. Então, por mais que seja temporal e limitada, nós estamos conectados com o eterno. Nós precisamos apreender, então, a nossa vida como essa relação com algo que já é eterno. No nosso batismo, nós celebramos de maneira simbólica que nós morremos e já ressuscitamos com Cristo, não é verdade?
Então, num certo sentido, nós já somos eternos também. Nós vamos passar pela morte, mas nós já temos, sim, a vida eterna. E a morte, então, ela não vai ter mais domínio sobre nós. Vocês entendem isso? Então, a nossa vida agora, ainda que temporal e limitada, ela é muito mais do que as minhas expectativas de sucesso e felicidade, do que a minha história que eu construo para ser feliz, para ter sucesso. Não que isso seja em vão, mas isso é simplesmente parte de algo maior. O que Deus está fazendo é muito maior, só que Ele faz a partir disso, a partir das nossas expectativas de casar e ter uma família, de exercer os dons e talentos que Deus nos deu em um trabalho que a gente veja resultados, em contribuir com algo que vai fazer o bem para as pessoas, em ver a nossa igreja crescendo, se transformando, dando frutos. A partir dessas coisas, desses desejos, desses sonhos, é que Deus está nos transformando em novas criaturas. Só que aí a gente tem sempre uma ideia de que isso vai acontecer de maneira linear, né? Vou casar, ter filhinhos fofos, que nunca vão ficar doentes, não vão morrer. Meu trabalho vai ser sensacional, eu vou fazer coisas incríveis, as pessoas vão me reconhecer. Vou estar numa igreja maravilhosa, que não vai ter problemas nem conflitos. Enfim, a gente imagina que isso tudo vai ser uma coisa linear, porque, claro, a gente adora histórias com final feliz e a gente realmente tem alimentado o nosso imaginário com uma série de filmes e séries que muitas vezes contam essa história linear, né? Claro que tem umas dificuldades ali só para dar um gostinho, mas no final tudo dá certo. Sim, no final tudo vai dar certo mesmo, só que a gente sabe que o final que Deus está escrevendo é outro. E Ele tem um elemento especial que Ele gosta muito de usar nas nossas histórias, que chama-se sofrimento. E que a gente não gosta muito, né? E que a gente faz de tudo para evitar e fugir e ignorar. Mas é através do sofrimento, especialmente, que Ele nos transforma. E o sofrimento da espera é um sofrimento de um tipo especial, que muitas vezes eu imaginei que era opcional, que algumas pessoas tinham e a maioria parecia não ter, porque parecia que a vida dos outros estão dando mais certo que a nossa, né? A gente tem às vezes essa impressão que a grama do vizinho é sempre mais verde. Só que aí então, ao estudar sobre esse assunto e a ver, especialmente o que a palavra de Deus fala sobre isso, eu percebi que não, que Deus usa a espera de um modo especial. E praticamente todas as histórias, desde as histórias do Antigo Testamento até as histórias do Novo Testamento, a história de vários homens e mulheres de Deus que nós admiramos, são marcadas pela espera, em áreas diferentes, em situações diferentes, em circunstâncias diferentes. Claro, cada um tem a sua história, mas a espera está presente, em maior ou menor grau, mas a espera está presente. Então nós precisamos apreender a nossa vida agora, em relação com o eterno, que incorpora e transforma a forma como a gente vive agora o nosso tempo presente, trazendo esperança, forjando em nós as virtudes que vão nos capacitar para a gente viver o presente com sentido, com alegria, com contentamento, mesmo que os planos se frustrem, mesmo que coisas que nós desejamos não aconteçam ou demorem muito para acontecer. Então, nós precisamos também dar atenção ao desenvolvimento das virtudes no tempo, porque Deus está nos transformando todos os dias, num dia normal de 24 horas. E nós também precisamos entender que a caminhada cristã é intrinsecamente temporal e tem um ritmo próprio, divinamente estabelecido. Então, eu preciso aprender a confiar nesse Deus que é o Senhor do tempo. Não só do tempo cósmico, mas do meu tempo. Vocês percebem isso? O salmista fala isso, que o meu futuro está nas mãos de Deus. Por isso nós estamos seguros. Isso precisa ser real, gente. A gente precisa acreditar nisso de verdade. Entender que a nossa vida tem um ritmo. E esse ritmo muitas vezes pode ser diferente do ritmo que nós esperávamos. Muitas vezes nós definimos que com certa idade nós temos que casar, com certa idade temos que passar naquele concurso, com certa idade já temos que ter, né, a estabilidade financeira, os filhos. Então nós vamos colocando
metas ligadas à idade, né? E aí, quando aquela idade vai chegando e aquelas metas não se realizaram, há um peso enorme que a gente sente, muitas vezes por culpa. E aí a gente tenta fazer alguma coisa diferente. Nossa, o que eu fiz de errado? Então, se eu mudar isso, então agora vai dar certo. Medo, porque eu criei tanta expectativa de que aquilo tinha que acontecer até certo momento. E se aquilo não acontecer? Como que eu vou viver? Minha vida ainda vai ter sentido se isso não acontecer? Eu ainda vou ser capaz de ser feliz se isso não acontecer? Eu ainda vou confiar em Deus se isso não acontecer? Então, isso são coisas muito sérias, e aí a gente vê que a gente não confia em Deus. Que muito do nosso medo da espera, quando começa a demorar, está relacionado com a nossa falta de confiança. E aí é exatamente por isso que Deus nos chama para esperar e nos coloca em situações de espera, para Ele nos ensinar a confiar nele. Esperar é necessário e algo muito importante está acontecendo no próprio ato da espera. Porque a sensação que eu tinha é, poxa, não está acontecendo nada. Eu estou aqui esperando e nada está acontecendo. Porque eu não estou vendo o que está acontecendo. Nós estamos inseridos dentro de um propósito maior, uma vontade que rege o universo e que nos faz esperar pelo cumprimento de algo que está sendo feito em nós, como a germinação de uma semente. Por isso que tem esse desenho aqui na capa, dessa mudinha aqui. Essa é uma imagem ótima para a gente entender esse processo da espera. Parece que nada está acontecendo, mas tem um monte de coisa acontecendo ali embaixo da terra que a gente não está vendo. Parece que a semente morreu, porque até agora não brotou, não nasceu nada. Mas está acontecendo alguma coisa. A semente já rompeu. A raiz já começou a espalhar embaixo da terra com muita força de vida. E dizem que quanto maior é a árvore, mais profunda tem que ser as raízes, não é verdade? Então, muitas vezes, antes mesmo até de brotar a pequena mudinha frágil, já tem muita raiz funda ali. Então, gente, nós precisamos aprender a confiar que Deus está nos transformando em um homem de verdade, em uma mulher de verdade. E que essa transformação é profunda, é séria, é real, é intensa. Tem muita coisa acontecendo comigo e com você que a gente não está vendo. Deus está tirando o medo, o orgulho, a incredulidade, as idolatrias que nós agarramos com tanta força e sobre as quais a gente coloca tanto peso para a nossa felicidade, a nossa segurança, o nosso sucesso. Então tem um processo imenso que Deus está fazendo aí, que a gente não está vendo. A gente não consegue mensurar ou enxergar exatamente o que está acontecendo. Você lê um livro, você lê a palavra de Deus, você ouve um sermão na igreja e aquilo mexe com você. Você sente que você entendeu. Você faz um compromisso com o Senhor de arrependimento. Você percebe que você precisa mudar. Mas isso é muito pouco. Esse exterior que a gente percebe é quase que a pontinha do iceberg só. Tem uma coisa imensa lá por baixo que a gente não tem ideia do que está acontecendo. Mas imagina só, gente. Deus está tão comprometido com isso que Ele morreu numa cruz por causa disso. Ele foi até a morte, e morte de cruz, para pagar o preço pelo nosso pecado. Ele enviou o Espírito Santo que habita em nós para nos levar a toda a verdade, nos constranger quando a gente peca, nos consolar, nos encorajar, nos ensinar, abrir os nossos olhos para enxergar a verdade. Ele está agindo agora, o reino de Deus já começou, Ele já está restaurando todas as coisas. Tem muita coisa acontecendo que a gente não está vendo. E aí parece que eu não conseguia ver nada disso porque eu estava olhando só para o meu umbigo e preocupada com a minha história de felicidade que eu tinha construído. E a frustração por causa dessa história não estar acontecendo estava fazendo com que eu simplesmente jogasse tudo fora. Assim, não tem nada acontecendo. Poxa, Deus esqueceu de mim, Ele não está me ouvindo, Ele não está fazendo nada. Aí começou esse processo, né, que está relatado aqui nesse livro. Então existe sim um Deus que pacientemente está restaurando todas as coisas, em nós e através de nós. O segredo da espera é que a semente foi plantada e algo que eu ainda não vejo já começou a acontecer. Então a gente precisa aprender a
aproveitar essas oportunidades que o Senhor coloca na nossa vida de espera, para aprendermos a confiar nele. Para ver se a gente entrega realmente o controle e confia que ele sabe o que ele está fazendo e a forma como ele está conduzindo a minha vida é realmente a melhor para mim, de acordo com os propósitos e planos dele para mim. Uma outra imagem que a gente pode usar, além dessa planta que está crescendo, é a imagem do peregrino. Porque esperar é andar, esperar é ativo. Esperar não é ficar sentado na beira da estrada esperando alguma coisa acontecer. Aí quando isso acontecer, a gente vai levantar e vai andar. Não, a gente espera andando. A gente espera caminhando. A gente espera trabalhando, amando, construindo, vivendo o momento presente com tudo que o momento traz para nós. Esperar é caminhar, não é ficar parado, sentado na beira do caminho. Esperar é contribuir ativamente com um processo de crescimento e transformação que ainda não enxergamos completamente. Envolve sim um não fazer, que é no sentido de esperar em obediência à vontade de Deus e à orientação de Deus. Porque quando a gente fica naquela angústia que a gente não consegue esperar, a nossa tentação é ir lá e fazer acontecer logo, poxa vida. E eu que sou administradora, que eu coordeno muitos eventos, muitos processos, a logística de muitas coisas, você precisa que algo aconteça. Você vê que o negócio não está acontecendo, nossa, vou ligar para fulano, vou mandar um e-mail agora, vou lembrar a pessoa que deveria ter feito, que não fez ainda. Então você já vai lá, tomando a iniciativa para fazer a coisa acontecer. E aí nesse processo, muitas vezes eu tenho que dar um passo atrás e falar, eu vou esperar. Eu vou confiar que aquela pessoa sabe qual é a responsabilidade dela e ela vai fazer na hora certa. Calma, Vanessa. Vocês entendem isso que eu quero dizer? É a mesma coisa com Deus. Eu preciso aprender a confiar que se não está acontecendo agora, é porque Deus não quer que isso aconteça agora. Mas não significa que nada está acontecendo. Então, exige sim um não fazer, no sentido de eu não tomar as rédeas e o controle da minha vida na minha mão e querer forçar isso a acontecer. Que é o que o Dietrich Bonhoeffer fala da gente tomar o fruto da árvore antes que ele amadureceu. Nós desejamos muito aquele fruto, mas ele precisa do tempo certo para amadurecer, para quando a gente comer esse fruto, ele tá doce e ser agradável. Quando a gente tenta arrancar o fruto antes do tempo, o gosto ainda não tá bom, ele tá amargo, é um gosto estranho, né, de fruta que ainda não amadureceu. E aí a gente pega e joga o fruto fora. O fruto tão desejado se torna desagradável na nossa boca, porque não era a hora certa ainda disso acontecer. Então, envolve o não fazer nesse sentido. A gente vai estar caminhando em relacionamento com Deus. Então não é caminhando com um estranho, é caminhando com um amigo que conhece o caminho melhor do que a gente e em quem a gente precisa aprender a confiar. Então isso é uma imagem muito legal, gente. Imagina que você não está andando sozinho na sua vida. Você não está caminhando sozinho. O seu sucesso e a sua felicidade não depende de você somente, das suas escolhas agora, como muitas vezes o mundo à nossa volta tenta colocar sobre nós. Nossos pais falam isso, a universidade fala isso, as empresas falam isso, o mundo fala isso de uma maneira muito forte. O seu sucesso depende da sua escolha agora, e se você escolher mal, a culpa vai ser sua. A gente não caminha sozinho, a gente caminha com alguém que sustenta toda essa realidade e faz todas essas coisas acontecerem. E ele nos chama para participar disso. Sim, nós vamos ter que escolher. Mas a gente caminha com alguém que é um amigo, que conhece o caminho, então a gente pode confiar. Eu lembro quando Deus colocou no meu coração a oportunidade de mudar aqui para BH. Eu sou de Maringá, no Paraná, e tem 13 anos que eu moro aqui em BH. Então eu lembro quando eu recebi uma proposta de emprego para mudar para cá. E foi muito difícil tomar essa escolha. Foi muito difícil fazer essa decisão. Porque eu não tinha a menor ideia, era uma decisão no escuro total. Eu nunca tinha vindo para BH, eu não conhecia ninguém aqui. Eu só sabia onde eu ia trabalhar, mas eu não sabia mais nada. E aí, então não é um caminhar como se você fosse um fantoche, sabe? Que você não decide nada.
Você decide sim. E Deus vai colocar escolhas muito importantes no seu caminho. Mas Ele está ao seu lado, te ajudando a decidir, te direcionando. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo assim que foi Deus mesmo que me trouxe para Belo Horizonte. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz aceitando isso, porque eu fico pensando assim, eu sou extremamente medrosa. O medo podia ter me atrapalhado e impedido de eu aceitar isso. E aí eu nem imagino como teria sido a minha vida se nada disso tivesse acontecido. Então isso é muito interessante, gente. E eu quero ler um trechinho aqui para vocês, que fala sobre isso. Então, essa é a imagem do peregrino que está caminhando em direção a uma cidade. Então, a gente está trabalhando, a gente está andando, a gente está caminhando, tem coisas acontecendo. Mas implica na recusa em fazer o que eu acho que precisa ser feito com a força do meu próprio braço e do meu entendimento do que é o certo, para dar uma ajuda a Deus, que parece estar demorando demais. Isso sim envolve o não fazer. É dizer não para minha vontade autônoma, submetendo-a a cada dia à vontade de Deus, e então agir quando tenho a direção dada por Ele, e não agir quando tenho a orientação para não agir. Da mesma forma que os israelitas caminhavam no deserto, quando a nuvem se movia diante deles, e paravam quando a nuvem parava. Esperar implica obediência à vontade de Deus, mas não é uma obediência cega a um estranho, é uma parceria, um caminhar com um amigo, um pai, alguém que me conhece completamente e me ama, alguém em quem posso confiar para me indicar o caminho em que devo andar, que anda comigo e me orienta a cada passo. O problema, portanto, é que não sabemos esperar e não confiamos em Deus. Quando não aceitamos o destino para o qual Deus está nos levando, não entendemos o que Ele está fazendo. Então é exatamente por isso que às vezes esperar é tão complicado, gente. Porque Deus está me levando para um destino, para um futuro. E nesse caminhar, Ele vai frustrando muitas vezes meus planos e coisas vão acontecendo que eu não gostaria. Só que quando eu não aceito isso que está acontecendo, eu não consigo entender o que Deus está fazendo. O caminho parece contrário aos nossos objetivos, que muitas vezes não são os objetivos de Deus. Precisamos, por isso, entender que Deus tem para nós algo melhor que nossos planos. Precisamos aprender a sonhar novos sonhos, a desejar novos desejos. Assim, diante das dificuldades e da dor da espera, não ficaremos paralisados, não nos sentaremos à beira do caminho, tomados pelo medo, nem assumiremos o controle em nossas mãos, ansiosos por encontrar um atalho que nos leve até onde queremos chegar. Então, gente, a minha percepção é que isso é um processo que vai levar a vida inteira para a gente aprender. Mas é um processo que todos nós estamos sujeitos. Todos nós precisamos aprender a confiar em Deus dessa maneira. Todos nós precisamos aprender a viver o que o presente nos traz com contentamento, mesmo nas situações difíceis. Mas isso não significa parar de desejar, mas aprender a desejar de maneira adequada, de acordo com a vontade de Deus. À medida que a gente vai conhecendo mais esse Deus e conhecendo mais a vontade dele, a gente vai se sentindo mais segura de confiar nele. E os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas expectativas vão então se amoldando ao que Deus está fazendo na nossa vida. E aí quando acontece, nós experimentamos sim alegria e felicidade, mas aí a gente olha e vê que só Deus podia ter feito isso mesmo. E isso então dá glória a Deus, isso exalta o nome dele, isso dá testemunho para todas as pessoas à nossa volta que Deus está vivo e bem atuante. Olha para as histórias, gente, da Bíblia. Deus adora construir grandes histórias, sabe? A história de Abraão, a história da saída do povo do Egito, é tudo com muita dificuldade, com muita espera. Olha José, quanto tempo ele esperou até o sonho dele se realizar. Deus gosta disso, Ele constrói, ele coloca no nosso coração grandes sonhos e grandes expectativas, mas aí Ele nos chama para caminhar com Ele em confiança e esperar com Ele
confiando que Ele vai fazer isso acontecer, mas no tempo certo, da maneira que Ele preparou para nós. E aí quando acontece, você olha e fala, uau, era isso que Deus estava fazendo? E aí você imediatamente exalta o nome dEle, porque você vê que era impossível você ter feito qualquer coisa com as suas próprias forças. Ele te surpreende em todos os sentidos. E aí então, caminhar dessa maneira com Deus, vivendo a paciência como uma virtude, então vai ter um impacto gigantesco não só para nós, mas também para as pessoas à nossa volta. A presença da paciência sinaliza um coração grato e obediente a Deus e vinculado corretamente ao lugar no qual Ele vem nos encontrar todos os dias, o momento presente. Quando nós não conseguimos sentir gratidão e contentamento pelo que está acontecendo na nossa vida agora, porque nossos planos foram frustrados, porque certas coisas não aconteceram, porque outras coisas que eu não queria aconteceram, isso mostra que está faltando a virtude da paciência. Está faltando a esperança e a confiança em um Deus que sabe o que está fazendo. É o que o Schaeffer fala de nós nos colocarmos como criaturas diante do Criador. Ao invés de tentarmos assumir a posição do Criador e fazer a nossa vida dar certo de acordo com a nossa vontade, com o nosso poder. Então a paciência, ela é uma característica dos cristãos. A fé cristã é uma fé paciente. Então a paciência não vai ser opcional. E mesmo que você não queira orar para Deus te dar paciência, você vai, mais cedo ou mais tarde, ser colocado em circunstâncias que você vai precisar desenvolver a paciência na sua vida. Quando os cristãos fazem essa virtude visível e ativa, em especial através do sofrimento suportado, eles demonstram o caráter de Deus para o mundo. Tertuliano, no início da igreja primitiva, né, no primeiro e segundo século, ele escreveu um tratado sobre a paciência, gente. Isso está lá no Google, procurem lá, Tertuliano, Tratado sobre a Paciência. Sensacional! E olha só o que ele fala, que a paciência era a resposta de pessoas que não tinham a liberdade de definir os seus próprios objetivos ou fazer escolhas. Ou seja, a paciência era uma característica dos escravos. Os escravos não tinham a liberdade de não fazer aquele trabalho. Eles não tinham a liberdade de decidir o que comprar, escolher o que comer, muitas vezes com quem se casar. Os escravos não tinham a liberdade nenhuma, em nenhum aspecto. Então eles tinham que ser pacientes, eles tinham que se submeter à vontade de um outro. E os que tinham bons senhores, né, aprendiam a confiar nesses senhores. E aí então Jesus encarna a paciência. E aí ele fala, tá vendo essa característica desprezada? Essa é a característica que eu assumi ao me tornar um ser humano como vocês. E agora, vocês, como meus seguidores, também precisam aprender a ser pacientes. Assim como ele falou que assumiu a forma de servo e se humilhou, e ele fala que nós também precisamos assumir essa postura de servo e nos humilhar. E a paciência faz parte disso. A paciência faz parte de nós assumirmos a posição de servos e nos humilharmos diante de Deus e diante do futuro que Ele está construindo para nós. E saber que Ele é um Deus bom, Ele é um Senhor bom, que nos ama, que assumiu o nosso lugar, assumiu sobre si a culpa que era nossa. Então a gente pode confiar nele. Ele não é um Senhor de escravos mau que vai nos fazer sofrer. Vocês percebem isso? Então é incrível isso que o Tertuliano fala. Por isso, os cristãos não são impacientes. Eles permanecem em um relacionamento constante com Deus, ligados à videira da qual recebem a vida, firmados nas promessas relatadas nas Escrituras, olhando para a ressurreição e a volta do Messias. Confiam todas as coisas, incluindo suas próprias vidas, ao Deus que pacientemente está fazendo tudo novo. E enquanto esperam, vivem plenamente o hoje. Essa é a descrição de cada um de nós, gente. Se a gente ainda não
vive assim, é exatamente assim que nós estamos sendo transformados para viver. E é só uma questão de tempo para isso se tornar realidade. Mas é isso que Jesus está fazendo, é isso que o Espírito Santo está fazendo. É isso com o qual o Pai está comprometido em fazer na nossa vida. Em nos transformar em filhos pacientes, que dão um testemunho adequado ao mundo porque estão inseridos numa relação de confiança com o Pai. Confiam a Ele todas as coisas, inclusive as próprias vidas. E enquanto a gente espera aqui, a gente vive plenamente o que o hoje traz. O que o hoje traz para fazer? Bom, hoje a gente teve que fazer um faxinão nessa casa, né? É isso que é para fazer? Vamos fazer. Vamos deixar essa casa brilhando, cheirosa. O que o hoje traz para mim? Traz um filho para eu cuidar? Vamos cuidar desse filho. O que o hoje traz? Traz esse emprego difícil, com esse chefe difícil? Me dá força, Senhor, para eu encarar essa situação agora. O presente me traz essa cidade, essa família, essa casa, esse trabalho, esse marido, essa esposa. Então é isso que eu tenho que encarar. E enquanto eu espero por várias outras coisas, eu vivo esse presente da forma com que ele se manifesta, com tudo que ele traz, de bom e de ruim. Porque também muitas vezes o presente traz coisas muito boas, mas porque a gente não está querendo essas coisas e olhando para outras, a gente despreza até essas coisas boas que o presente está trazendo para nós. E isso, então, é uma forma de ingratidão, né, de descontentamento. Essa é uma frase muito legal do Henry Nouwen, que eu cito muito no livro. A verdadeira paciência é o oposto da espera passiva, em que nós deixamos que as coisas aconteçam e permitimos que os outros tomem decisões. A paciência significa entrar ativamente no âmago da vida e suportar plenamente o sofrimento em nós mesmos e ao nosso redor. A paciência é a capacidade de ver, ouvir, tocar, saborear e cheirar, tão plenamente quanto possível, os acontecimentos íntimos e exteriores da nossa vida. É entrar em nossa vida com os olhos abertos, com os ouvidos atentos e com as mãos atuantes, de forma que realmente possamos reconhecer o que está acontecendo. Então, sabe aquela criança mimada que fala, eu quero, aí a mãe não dá, aí simplesmente se joga no chão e faz birra? Muitas vezes a gente se comporta dessa maneira com Deus. Eu quero agora. E aí Deus não nos dá, ou Ele nos pede para esperar, e aí a gente simplesmente ignora a vida que Ele está nos trazendo, com o que o presente nos chama para viver agora. E, na verdade, a paciência, então, significa encarar esse presente, vivendo ativamente o que está diante de nós para viver. E isso implica trabalhar, em amar, em cuidar, em perdoar, em se sacrificar, em abrir mão, em construir, em se alegrar, em ter alegrias, prazeres, sim, também. A paciência vai permitir que tudo isso aconteça enquanto você vive plenamente o presente. Portanto, uma das conclusões é que esperar é a forma que Deus escolhe para se relacionar conosco. Então não é tão opcional assim fugir da paciência e da espera. Por mais que você tenha recursos, por mais que você tenha amigos que têm recursos, por mais que você tenha talentos, por mais que você seja uma pessoa que já conseguiu muitas coisas, mais cedo ou mais tarde Deus nos coloca em situações de espera. E essa é a forma que Ele escolhe para se relacionar conosco, para desenvolver em nós virtudes, porque vai ser o contexto no qual Deus nos ensina e nos transforma. Então Ele está muito engajado com isso, gente. Ele está comprometido em nos transformar à imagem e semelhança de Jesus mesmo. Para quando a gente lê aqueles trechos das Escrituras que falam das virtudes, dos frutos do Espírito, de se revestir de bondade, misericórdia, generosidade, tudo aquilo vai acontecer. Às vezes a gente parece que é muito cínico, né? A gente é cristão, a gente crê em tudo isso, diz que crê na Bíblia, mas vive como se aquilo não fosse verdade. Então Deus está muito comprometido com isso, e isso é o nosso destino, isso é o nosso futuro.
Deus está engajado em nos transformar em homens e mulheres de verdade, inteiros, que amam a Ele acima de todas as coisas e que amam uns aos outros, como a si mesmo. E a espera é essa forma, esse contexto e essa condição necessária para podermos exercitar a fé e outras virtudes, como a paciência, enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas. E aí a gente pode ter certeza que todas as promessas vão se cumprir, gente. Todas as promessas do Senhor que estão na palavra dele vão se cumprir. E tem muita promessa. Tanto para a vida futura, quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas de uma vez por todas, e o pecado for arrancado de uma vez do nosso coração, quanto agora para a nossa vida diária. Não é apenas uma promessa de que as misericórdias se renovam todos os dias. São muitas promessas. São promessas ligadas a todas as áreas da nossa vida. E o J.C. Ryle fala que se você quer saber o que Deus tem para você, pega a Bíblia e leia. Encontre essas promessas, aprenda essas promessas, confie nessas promessas, porque Deus vai cumprir todas elas, porque Ele é fiel, porque Ele não pode mentir nem negar a si mesmo. Então, isso é apenas... Eu fiz comentário de uma página, gente. O que eu comentei aqui foi praticamente o que eu falei em um capítulo. Tem 3 capítulos principais que foram divididos em várias sessões. Ao final de cada sessão eu coloquei tipo um exercício devocional para você aplicar aquilo ali para a sua vida, orar, fazer umas anotações, meditar sobre aquilo em conversa com Deus. E aí eu acho que a minha intenção com esse livro é que ele seja um instrumento para Deus te mostrar aquilo que Ele quer te mostrar. E especialmente para Ele fortalecer a sua esperança. Se você está vivendo uma vida, às vezes, ansiosa, entediada, cansada, eu espero que a leitura desse livro faça você ter os olhos abertos e você enxergar alegria, você ter ânimo, ter coragem para seguir nessa jornada. Porque esse caminho é um caminho que vale muito a pena, gente. É um caminho difícil, cheio de obstáculos e de desafios, mas é um caminho maravilhoso. É um caminho onde Ele coloca amigos na nossa jornada, e eu tenho os melhores amigos do mundo, né? Ele coloca amigos na nossa jornada, e tem um capítulo especial que eu falo sobre isso, a importância de amigos que nos ajudem a esperar, a importância de amigos que nos ajudem a manter os nossos sonhos vivos, que nos ajudem a lembrar das promessas de Deus para a nossa vida, sabe? E nos ajudem a esperar o cumprimento dessas promessas também. Então, essa jornada, ela tem, sim, as suas alegrias, e nós temos ajuda, nós temos a companhia de Deus nos conduzindo, nos orientando, e temos a companhia, sim, de amigos fiéis que Deus coloca ao nosso lado para nos ajudar nessa jornada também. Então, a minha oração é que o Espírito Santo abençoe cada um que for ler esse livro, e que ele seja um instrumento para Deus falar com você. Porque não sou eu que vou falar, não. Mas a partir disso aqui que eu falei, que o Espírito Santo use essas palavras para fortalecer a sua fé, despertar a sua esperança e fazer o amor se tornar real nessa jornada. Amém. Amém. É isso. Então é isso. Então agora o Gabriel vai ficar aqui, eu vou ficar aqui também. Vou colocar uma musiquinha para nós. O pessoal que está nos acompanhando aí, né, pelo vídeo, pode comprar o livro pela Amazon, né? Tem tanto a versão impressa quanto a versão e-book, já está disponível lá no site da Amazon. Tem também no site da editora 371, dá para comprar por lá também. E aí a gente vai ter um tempo agora, então, de conversar. A gente pode, se você quiser conversar sobre o livro, tem um lanchinho ali fora também, a gente pode ficar à vontade conversando, comendo um pouquinho, e eu vou ficar por aqui.